Salmo 1 diz assim a palavra do Senhor: que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, veremos nessa noite sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Dois homens, dois caminhos e dois destinos. No dia 12 de fevereiro de 1809, é o dia em que nasceram dois homens. Dois homens que foram, de certa maneira, homens que mudaram a história do mundo. Eles nasceram no mesmo dia. Um nasceu na Inglaterra, filho de um médico rico. O outro nasce em uma cabana de madeira em Kentucky, nos Estados Unidos, pobre. O inglês se graduou em Cambridge. O americano não chegou a ir além de um ano de estudos. Quando eles fizeram 22 anos, o primeiro viajou em uma expedição britânica no intuito de estudar. Ele passa pela América do Sul, Nova Zelândia, Ilhas Galápagos. O outro jovem fez uma viagem até Illinois, onde trabalhou em uma loja, e nessa loja ele passava suas tardes lendo a Bíblia, estudando literatura e leis por conta própria. Em 1859, o primeiro jovem britânico, ele publica o seu famoso livro A Origem das Espécies, Charles Darwin, negando a existência de Deus, negando as Escrituras. Poucos meses depois da publicação do livro de Darwin, aquele americano é eleito presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, ambos nascendo no mesmo dia. Vem a Guerra Civil, e muitas noites Abraham Lincoln, ele se põe de joelhos suplicando a Deus que salvasse o seu país. Ele conservava a Bíblia sobre a sua mesa e muitas vezes ia a ela em busca de conselhos. Em um dos seus discursos, Lincoln diz: creio que a Bíblia é o melhor presente de Deus ao homem. Em outro momento ele diz: tome neste livro tudo que você puder na razão e equilíbrio da fé, e você viverá e morrerá como um homem melhor. Dois homens, dois caminhos, dois destinos diferentes. É mais ou menos isso que o livro dos Salmos também mostra para nós. Quando a gente olha a estrutura do livro dos Salmos, muita gente às vezes pensa que é apenas um compilado de canções ou de orações. Um amontoado onde a gente lê um salmo e ignora todo o restante do livro, como se não houvesse uma estrutura, uma sequência, como se não houvesse alguém que organizou de maneira inteligente, alguém que pensou e inspirado pelo Espírito Santo, organizou os salmos dessa maneira. Veja que o livro dos Salmos tem 5 livros. Não é apenas um rolo, são 5 rolos, são 5 livros organizados. E aí na sua Bíblia você vai ver, aí antes do capítulo 1, está escrito assim, livro 1, Salmos de 1 a 41. Nós temos o livro 2, do 42 até o 72. Nós temos o livro 3, que é do 73 até o 89. Nós temos o livro 4, que é do 90 até o 106, e o último livro do 107 até o 150. E eles são organizados tendo o Salmo 1 e o Salmo 2 como uma introdução ao Saltério. E o Saltério era um dos livros mais importantes para o judeu, porque os judeus não tinham Bíblia na mão. A imprensa ela vai surgir na época da Reforma. A Bíblia vai para a mão do povo só depois de 1500.
depois de Cristo. Até 1500, ninguém tinha a Bíblia na mão. E entre o povo judeu, nós estamos falando então do período antes de Cristo, muito pouquíssimas pessoas tinham os rolos da lei, dos escritos e dos profetas nas suas mãos. Normalmente, o rei, o sumo sacerdote, aqueles que tinham acesso ao templo. De modo que os judeus, o que eles faziam era decorar os salmos, eles cantavam os salmos, e eles tinham todos os 150 salmos de cor. De modo que os salmos é uma mini-bíblia. Os salmos nos revelam toda a Escritura, o caráter de Deus, e nos ensinam. E quando aquele que organizou o livro dos salmos, muito possivelmente Esdras, é quem faz todo esse compilado, ele organiza com inteligência, com propósito. E veja que a unidade, porque no final do livro 1, veja lá comigo, no Salmo 41, veja como ele termina o livro 1. Ele termina o livro 1, no capítulo 41, com uma doxologia, com exaltação a Deus, com a glorificação a Deus. Bendito seja o Senhor Yahvé, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Amém e amém. E como que termina o segundo livro? O segundo livro lá no Salmo 72. E veja que o Salmo 72 começa como Salmo de Salomão. Não é verdade? Salmo de Salomão. Esse é o título do Salmo em hebraico, né? O em negrito aí é colocado pela Sociedade Bíblica, mas o em itálico é texto inspirado. Salmo de Salomão. Mas ele termina no verso 18 com a doxologia. Bendito seja o Senhor Deus, Yahvé, Deus, o Deus de Israel, só ele opera prodígios. Bendito para sempre seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Findam-se aqui as orações de Davi. Aqui nós temos muito provavelmente a primeira compilação dos Salmos, no período monárquico. Agora nós entramos no livro terceiro, que vai tratar basicamente da queda, do exílio, da destruição de Jerusalém, da destruição de Samaria. O Salmo 74 vai estar falando sobre isso, o Salmo 79 vai estar falando sobre isso. Nós temos então salmos mostrando, o Salmo 80 da queda também de Samaria, o 79 da queda de Jerusalém, até o 89, que ele vai terminar no verso 52, desse período de devastação. Segundo Palmer Robertson, ele vai chamar esse livro de devastação, tratando da devastação, a queda do templo, o exílio do povo para uma terra estrangeira. Ele termina dizendo: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Entramos no livro 4, que vai terminar no Salmo 106. Nesse período durante o exílio, quando o povo de Israel está fora de Israel, eles não têm templo e eles não têm um rei assentado no trono, e a toada do livro 4 enfatiza sobre que o Senhor reina, Yahvé Melech, o Senhor reina. Isso é o que mais se repete ao longo do livro 4, quando o povo de Israel percebe que não, eles não têm um rei, mas mesmo na Babilônia o Senhor continua reinando. E aí como é que termina o livro 4? No verso 48, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade, todo o povo diga, amém, aleluia. Só o livro 5 que não tem doxologia, você não vai ver isso, lá no Salmo 150, porque o livro 5 tem uma doxologia de 5 salmos, o 146, o 147, o 148, o 149 e o 150, como sendo uma doxologia para cada um dos 5 livros. Salmos de aleluia. Aleluia. Louvai. Louvem. Yah, abreviação de Yahvé. Louvem ao Senhor. Então, aleluia quer dizer louvem ao Senhor. Quando nós falamos, e a gente pode dizer aleluia, tá bom? Igreja Reformada pode falar aleluia, não tem problema. Mas a gente fala entendendo. Louvado seja o Senhor. De modo que nós não falamos aleluias, nós falamos aleluia, Yahvé, né?
E aí o Salmo 146 começa com aleluia e termina com aleluia. Veja que você vai ver aleluia lá no Novo Testamento, só no final do livro de Apocalipse, quando o Senhor Jesus já colocou todos os inimigos debaixo dos seus pés. E aqui no livro 5 dos Salmos é justamente essa exaltação, o Senhor que traz de volta o seu povo do exílio, o Senhor Deus que restaurou a nossa sorte, o Senhor Deus que nos trouxe de volta, de modo que você tem os salmos de degraus, esses salmos que eles cantavam indo para Jerusalém para adorar. O Senhor Deus nos congregou de volta. É assim que ele termina o livro 4. Veja lá no Salmo 106, ele termina fazendo esse pedido no verso 47: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, porque nós fomos espalhados. E como começa o Salmo 107? Verso 3, 2 e 3, digam-nos os remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras. O Senhor nos trouxe de volta, o Senhor nos deu vitória. E agora então nós temos esse último livro exaltando, glorificando ao nome do Senhor. Palmer Robertson ainda ele vai nos mostrar, dentro do livro dos Salmos, que normalmente em alguns momentos existem dois pilares e salmos colocados em sequência. Isso vai acontecer bastante, a gente vai ver alguns desses salmos nas próximas semanas, mas onde normalmente há lei e evangelho, onde há lei e graça, e o Messias e o reino. O Salmo 1 e 2 trata exatamente disso. No Salmo 1 nós vemos a lei sendo exaltada, e no Salmo 2 nós vemos o rei, o reinado, o Messias prometido sendo exaltado. O mesmo acontece no capítulo 18 e no capítulo 19, quando no 18 é tratado do Messias, do Redentor, e no 19 da lei do Senhor, que restaura a alma. O Salmo 118 vai tratar do Messias, do ungido de Deus, e o Salmo 119 do mandamento, dos decretos, da lei do Senhor. A lei de Deus e o Messias são colocados como pilares de toda a estrutura dos salmos. A lei e o evangelho, a lei e a redenção, uma apontando para a outra. E voltando para o primeiro capítulo, o primeiro salmo, e estou chamando de capítulo justamente por entender que há unidade nesse livro. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles formam uma unidade nessa introdução ao saltério, como uma espécie de inclusio. A gente viu bastante inclusio lá em Marcos, né? O sanduíche. Ele começa com bem-aventurados e ele termina com bem-aventurado. O primeiro salmo, ele começa bem-aventurado e ele termina no 2 com bem-aventurados aqueles que nele se refugiam. O que ele está dizendo? Há um caminho para a felicidade. Esse caminho se encontra na lei do Senhor e no seu Messias e no seu ungido. Se nós entendermos isso, nós seremos plenamente felizes. Se nós compreendermos essas coisas, nós teremos vida abundante. Hoje nós veremos o Salmo 1. Ele inicia então trazendo essa palavra bem-aventurado, a palavra hebraica asherê, que ela é repetida ao longo dos salmos. Várias vezes nos salmos, nós temos essa palavra sendo utilizada em cada um dos 5 livros, e ela é repetida na Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Bem-aventurado é traduzido como Makarios, afortunado, rico, e a mesma palavra utilizada pelo Senhor Jesus em Mateus 5, que nós lemos agora há pouco, no Sermão do Monte. Bem-aventurados, ali makarioi, no plural, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos. O que o Senhor Jesus está trazendo ali? Que a felicidade segundo Deus é totalmente contrária à felicidade segundo o mundo, porque o mundo vai dizer que felizes, afortunados, ricos,
são aqueles que são exaltados, são os poderosos, e o Senhor Jesus vai dizer que não, ricos, afortunados são os pobres, aqueles que se reconhecem como nada no mundo, porque eles percebem que servem ao Deus Todo-Poderoso, que é o grande eu sou, dono do ouro e da prata, que governa céus e terra. Eles não se exaltam, eles reconhecem a sua miséria. Esses são bem-aventurados. Os que choram por causa dos seus pecados e dos pecados das pessoas ao seu redor, os mansos que são dominados pelo Senhor, em contraposição com a visão do mundo. E o Salmo mostra para nós, inicia mostrando para nós, que há dois caminhos apenas. Não há meio termo. Não há um território neutro. Há apenas dois caminhos. Há apenas dois tipos de alegria. A do mundo e a de Deus. E o Salmo já inicia mostrando o bem-aventurado e termina com perecerá. Felizes, mas o ímpio perecerá. O justo é abençoado, o ímpio perecerá. Veja que o Salmo então contrasta esses dois estilos de vida. E ele traz para nós como um salmo de sabedoria, duas escolhas, vida ou morte, bênção ou maldição. Dois homens, dois caminhos, dois destinos. Vejamos primeiramente então os dois homens e seus caminhos, o justo e o ímpio. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que o Salmo inicia mostrando para nós o que não fazer, o que o justo não deve fazer, ao passo que ele está mostrando para nós o que o ímpio faz, o que o ímpio está fazendo. E aqui nós temos uma espécie de gradação. No Salmo nós temos, na poesia hebraica, muito mais às vezes do que rima, ele vai utilizar muitos paralelismos como sinônimos, ou trazendo uma contraposição, que são paralelismos antitéticos, quando ele vai dizer, né, o filho sábio ouve o conselho do seu pai, mas o tolo, né, despreza o conselho da sua mãe. O que ele está fazendo? Um antitético, ele está colocando o que é oposto. O sintético é quando ele acrescenta algo. O sinonímico é quando ele fala a mesma coisa com outras palavras. Aqui nós temos ele acrescentando algo. Ele está num paralelo, nós temos aqui claramente sinônimos, mas que se intensificam. Veja, o homem que primeiro não anda, depois ele não para, ele não se detém, depois ele não se assenta. Veja que é uma progressão. Ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. Ele vai dizer de conselho, primeiro ele ouve, depois ele vai falar de caminho, agora ele já está junto, e depois a roda. Ele agora escarnece. E aqui é a intensificação do pecado. Ímpios, pecadores e zombadores, escarnecedores, uma intensificação. E veja que esse risco para nós é algo que nós devemos ter essa noção, que muitas vezes o nosso desvio, ele não é, 180 graus. Tem gente que fala, porque a pessoa desviou 360 graus, 360 voltou para o mesmo lugar, está no mesmo caminho, 180 vai para o lado oposto. Não é, muitas vezes 180, começa com um pequeno desvio. Na aviação, quando as pessoas vão tirar para se tornarem pilotos, uma das provas que era feita no passado, não sei como é hoje, era de pilotar sem utilizar alguns dos recursos, de modo que se aquele piloto que tinha que chegar em um determinado local, utilizando apenas o que ele tem ali às mãos e a sua experiência, um pequeno desvio no início, no final o leva para quilômetros, centenas de quilômetros distante do destino, de modo que ele pode
até mesmo perder a sua vida, se ele não tiver combustível suficiente para consertar a sua rota. E muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Algo pequeno que vai se tornar destruição. Isso acontece com Ló. O que acontece com Ló? Ele vê as campinas, ele, atraído pelos seus olhos, vai morar lá perto de Sodoma e Gomorra. Ló era riquíssimo, meus irmãos. Diz o texto bíblico que Abraão tinha muito dinheiro e Ló também. Deus abençoou e eles agora eram riquíssimos. Eles não podiam ficar no mesmo local. Então Abraão diz: escolhe para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. E Ló olha para aquelas campinas, ele fala assim: eu vou para lá. Chega lá perto, e aí ele, com todos os seus bois, todos os seus servos, com tudo que ele tinha, ele vai se aproximando cada vez mais de Sodoma e Gomorra. E aí eles estão em uma determinada distância, e daqui a pouco eles vão aproximando mais. Não, mas o Wi-Fi aqui está meio fraco, vamos chegar mais perto. Até que eles estão dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, habitando junto com homens maus, influenciados pelos homens maus. A gente vai ver isso na esposa de Ló, nas filhas de Ló. Ló era um homem justo, mas que sofreu terrivelmente por se afastar dos caminhos do Senhor, até que ele faz a sua tenda entre esses escarnecedores, e por conta disso, Ló, que era riquíssimo, ele perde tudo, até mesmo a sua própria esposa, e vai morar depois em uma caverna. Vejamos o que o texto diz então: o que o justo não faz, mas o ímpio faz. Em primeiro lugar, ele não anda no conselho dos ímpios. Então ele não anda, e esse andar em hebraico nos dá a ideia justamente de movimento, de ir para um lugar para o outro, mas também nos dá a ideia de como eu ajo, de como eu vivo a minha vida. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, e aqui ele está dizendo justamente desse andar, desse seguir, desse imitar um estilo de vida dos ímpios, seguindo o conselho. E o conselho aqui é justamente o que eles falam. Quem é que o instrui? O salmista diz então que eles não devem andar no conselho dos ímpios, essa opinião dos ímpios, essa palavra que os ímpios dão no sentido de querer influenciar. Nós devemos evitar, nós devemos fugir. Quem é que te influencia? Quem é que te dá conselhos? A quem você procura para aconselhar-se? Muitos cristãos, às vezes, procuram conselheiros ímpios para seguir esses conselhos, seja para fazer análise, seja como psicólogos. Homens e mulheres que não temem ao Senhor, que muitas vezes querem meramente tirar a culpa, negar a suficiência das Escrituras para lidar com os problemas da alma, muitas vezes dizendo: siga o seu coração, não sinta culpa, faça o que te faz feliz e que te faz se sentir bem, você é o Senhor do seu destino, o importante é ser feliz. Esse negócio de fazer o que é certo não importa, o importante é ser feliz. Você precisa agradar a si mesmo, você não tem que ficar preocupando em agradar a Deus ou servir aos outros, você tem que pensar em você. Conselhos contrários, alheios, totalmente divergentes da palavra do Senhor, cegos guias de cegos. E a palavra de Deus diz para nós que aquele que é bem-aventurado, aquele que é feliz, ele não segue o conselho dos ímpios, ele não segue o conselho daqueles que não temem ao Senhor, porque eles estão perdidos, porque o seu conselho é mau, porque o que ele segue, porque o seu conselheiro é outro. Conta essa história de alguns índios nos Estados Unidos, e
o cacique normalmente dava a previsão do tempo para eles, e aquele cacique sempre acertava, e ele dizia se o inverno seria rigoroso ou não. E o cacique havia morrido, e o novo cacique agora então estava assumindo. E ao contrário do seu falecido pai, ele nunca tinha acertado uma previsão sequer, e ele não tinha a menor ideia de como fazer isso. E aí eles vão perguntar para ele, o inverno será rigoroso esse ano? E ele, não querendo ficar sem dar uma resposta, ele diz, sim, o inverno vai ser rigoroso esse ano. E imediatamente os índios então saem para buscar lenha para armazenar. E aquele jovem cacique, então preocupado, ele liga na estação meteorológica e ele pergunta, o inverno será rigoroso esse ano? E aqueles homens não respondem, sim, o inverno será rigoroso. E aí ele fica mais tranquilo. E aí ele reforça, ele chama os índios e reforça, o inverno será rigoroso. E aqueles índios então, eles intensificam a coleta de lenha e passam a se dedicar quase que exclusivamente a isso. E agora ele fica preocupado porque eles estão num frenesi nessa busca por lenha, e aí ele liga de novo para o serviço, e ele diz, vocês têm certeza que o inverno vai ser muito rigoroso? E eles dizem, sim, vai ser muito rigoroso. Ele fala, mas como é que vocês têm certeza disso? Eles, nós temos absoluta certeza, mas como? Vocês preveem com tanta antecedência? E eles respondem, escute, meu amigo, nossa estação meteorológica fica próxima de uma aldeia indígena que há décadas nos ajuda a fazer a previsão do tempo. Quando os índios começam a juntar muita lenha, porque o inverno vai ser muito rigoroso. Pode confiar. Assim é aquele que segue o conselho dos ímpios. Ele está no escuro, ele é cego. Ele está caminhando para a perdição. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Em primeiro lugar, ele ouve. E aqui é uma progressão. Em primeiro lugar, ele dá ouvidos. Depois que ele dá ouvidos, agora ele para. Agora ele está junto deles. O se deter aqui, literalmente, é ficar de pé. Primeiro ele anda, agora ele para. E o caminho quer dizer justamente esse estilo de vida. Agora ele começa a se parecer com os pecadores. Ele os ouve e agora ele começa a agir como eles. A quem você está ouvindo? A quem você está seguindo? Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas crianças. A quem eles ouvem? Está na moda ficar no YouTube. A nossa geração pouco teve disso, né? O máximo que a gente tinha era assistir TV, né? E ser influenciado pela Xuxa, uma geração perdida também, né? Só Jesus. Mas hoje, a quantidade de youtubers, Felipe Neto, Lucas Neto, esses irmãos influenciando as crianças, e eles não estão falando para adolescentes, mas não, é crianças. O meu Davi conhece Lucas Neto, ele sabe quem é Lucas Neto. Com 3 anos de idade, ele já sabia quem era Lucas Neto. E eu falei com ele, falei, esse camarada não ouça, não presta, papai não gosta, você não deve gostar. Que eu saiba, ele nunca viu, mas ele conhece, porque está em tudo quanto é lugar, influenciando as nossas crianças, que elas começam a ouvir, e depois elas começam a imitar. O mesmo acontece conosco. O que nós ouvimos? O que nós damos ouvido? E às vezes a gente pensa que, não, mas eu sou crente, mas do que você enche a sua cabeça durante a semana? Música é um negócio que influencia bastante. Você pode ver que muita gente, por causa de música, segue um determinado estilo de vida porque fica ouvindo aquilo. O que você ouve? Quem é que te aconselha? Aonde você está parado? E depois de parar, ele se assenta. E agora a ideia de permanência, a ideia de comunhão. Ele não apenas agora imita, mas ele é um deles. Ele se torna um deles, um daqueles que escarnecem
não é mais o caminho, mas é a roda, é a comunhão. Ele faz parte, e já não é mais ímpios e pecadores, mas são zombadores, escarnecedores, aqueles que escarnecem da palavra de Deus, que desprezam a palavra de Deus, que não apenas negam viver de acordo com a palavra de Deus, mas zombam daqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Isso ocorre muitas vezes, meus irmãos, quando jovens decidem dizer que seguem ao Senhor e amam a Deus e querem ter um relacionamento puro, que não querem ter relações sexuais fora do casamento, muitas vezes são zombados, homens, mulheres, escarnecidos pelos amigos. Quando dizemos que amamos o Senhor, muitos são escarnecidos. Você vai para a igreja, dá dinheiro para o pastor, zombam, escarnecem. Há uma progressão. Deixa de dar ouvidos à palavra do Senhor, dá ouvidos aos ímpios. Para e senta. Quem é seu conselheiro? É o seu próprio coração pecaminoso? Siga seu coração. Faz isso, você vai parar no buraco. Não siga seu coração é mau, é corrupto. Eu não senti no coração de dar. Você não tem que esperar sentir no coração não, querido, você tem que seguir a palavra. Mas entendeu? Eu não tenho esse chamado. Eu não tenho que ter chamado não, eu tenho que seguir a palavra. Eu tenho que ser conduzido pela palavra. Quem é que te aconselha? É seu parente, seu pai ou sua mãe, que muitas vezes talvez não conhecem a palavra do Senhor, seu amigo, que não conhece a palavra do Senhor e está querendo te aconselhar. Quem você segue? Então nós chegamos no lado positivo, verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que o justo pensa e sente, e o que o ímpio não pensa e não sente. Primeiro então, o que o ímpio faz e o que o justo não faz, e agora o que o justo faz e o que o justo pensa e sente, e o que o ímpio não pensa e não sente. Tendo nos recusado a andar no caminho de malfeitores, nós nos assentamos na presença do nosso Senhor. Nós damos ouvidos à palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que anda no conselho do Senhor. Bem-aventurado aquele que se detém no caminho do Senhor. E bem-aventurado aquele que se assenta na comunhão dos santos, buscando viver e praticar a palavra do Senhor. Ele é o justo, o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E veja que ele não é justo porque ele pratica a justiça, mas porque ele foi redimido, porque ele foi salvo, porque o Senhor o resgatou, o separou, o elegeu, e então ele ama a lei do Senhor e tem prazer na lei do Senhor. O ímpio odeia a lei do Senhor, ele rejeita porque ela o acusa, ela mostra o mal do seu coração e ele não tem prazer na lei do Senhor. Mas antes, na contramão do mundo, diferente do mundo, o justo ama o Senhor, anda no caminho do Senhor, o seu conselheiro é o Senhor e a sua lei. Quem deve nos aconselhar, queridos? A palavra de Deus. Diz o texto que o seu prazer está na lei do Senhor. Na vida cristã, a alegria não é algo opcional. O prazer na vida cristã não é algo opcional. O cristão verdadeiro deve se alegrar. Paulo vai dizer isso na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer: alegrai-vos, digo-vos outra vez, alegrai-vos no Senhor. Imperativo, ordem, não nos alegrar no Senhor é pecado. O crente verdadeiro se alegre, tem prazer no Senhor, na sua lei, porque a palavra do Senhor representa o Senhor. Se nós
dissermos que amamos o Senhor, mas não damos ouvido à sua palavra, nós não amamos o Senhor. Porque a palavra do Senhor, a forma como nós tratamos a palavra do Senhor é a forma como nós tratamos o Senhor da palavra. De modo que o cristão, ele se alegra na palavra. E a sua alegria não reside no fato de que ele obedece. A alegria não é resultado da sua obediência, a alegria é resultado da obra de Cristo. Ele se alegra porque o Senhor Deus o salvou e o redimiu. Não porque ele obedece, ele se alegra e então obedece. A sua alegria e obediência são o resultado da sua salvação. Deus o transformou. E quando ele se aproxima da palavra do Senhor, ele se aproxima com zelo, com amor, com empolgação. A palavra de Deus, queridos, é a coisa mais preciosa que a gente pode ter. A coisa mais maravilhosa que nós podemos conhecer nessa vida. O John Piper, falando sobre a Bíblia, de certa feita, na época que estava na moda Avatar, ele diz assim: a Bíblia não é chata, Avatar é chato. O que é Avatar perto da Bíblia? Isso se aplica para qualquer coisa, qualquer história de heróis, qualquer programa, novela, livro, filme. A Bíblia é a carta de amor do Senhor para nós. Revela o seu caráter, revela a sua vontade, o caminho da felicidade, da transformação. Noite, ele tem deleite na lei do Senhor e por isso ele medita. Esse deleite o leva a meditar, esse deleite o leva a se deter, a parar diante da palavra do Senhor, a assentar para meditar na palavra do Senhor. Não basta a ler a Bíblia como um dever, não é suficiente para o crente ler a Bíblia como um dever, nós devemos nos aproximar da Bíblia com prazer. Se nós estamos com problemas em ter prazer na lei do Senhor, nós precisamos orar pedindo perdão a Deus, para que Ele nos dê esse prazer, para que nós nos deleitemos na palavra do Senhor, nos deleitemos ao ouvir a palavra do Senhor. Eu não posso, durante o sermão, ficar olhando o relógio, pensando, isso não vai acabar? Não pode ser assim. Eu me alegro em ouvir a palavra do Senhor, e ele conhece a lei do Senhor, ele medita nela, ele tem prazer, e ele conhece a palavra do Senhor. Ele se alegra na palavra do Senhor e ele medita. O Salmo 119 é como uma declaração para nós, daquele que ama e se deleita na palavra de Deus, e medita e conhece a palavra de Deus. O Salmo 119, verso 14, o salmista diz: mais me regozijo, mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. A minha alegria não está no ouro, não está na prata, não está no dinheiro, a minha alegria está nos teus testemunhos, na tua lei. O verso 24 ele diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A tua palavra me aconselha. Você está em dúvida, meu irmão? Seja aconselhado pela palavra do Senhor. Você vai tomar alguma decisão? Você já orou? Você já pediu o conselho do Senhor? Verso 35, o salmista vai dizer: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo, nela eu tenho o meu prazer. Verso 54, os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da peregrinação. Senhor, na minha aflição, a minha alegria são os teus decretos. Quando nós passamos pela aflição, pela dificuldade, pela adversidade, pela pandemia, a nossa alegria não reside no fato das circunstâncias estarem boas. A nossa alegria reside no fato da palavra do Senhor, das suas promessas. O meu Redentor vive e eu sei que Ele se levantará. O meu Deus cuida de mim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu me alegro no Senhor. Verso 162, ele vai dizer:
Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos, como quem acha riquezas. Muitas vezes nós enchemos a nossa cabeça com séries incontáveis, mas não enchemos nosso coração da palavra do Senhor. Salmo 119, ele trata disso para nós. 176 versículos, 22 trechos de 8 versos. Cada um desses trechos, iniciando com a letra do alfabeto hebraico, do Aleph ao Tav. O que o salmista está querendo dizer para nós? Algumas Bíblias você vai ver lá, né? Vai estar escrito assim, Aleph, depois Bet, né? 8 versos, próximos 8, Bet, depois Gimel. O que ele está dizendo ali? De A a Z, eu amo a lei do Senhor, eu sigo a lei do Senhor, eu conheço a lei do Senhor. Ele ama, ele conhece, ele obedece. E agora o Salmo mostra para nós o que o justo é e o que o ímpio é diante de Deus. Verso 3 diz assim: ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Veja que ele compara então o justo a uma planta, a uma árvore plantada junto à corrente das águas. Aqui é a ideia de transplantado, é como uma muda que ela começa a crescer, e agora então ela é transplantada e ela é colocada perto do rio, porque agora ela pode fincar raízes profundas, e as suas raízes encontrarão água, e ela então tem profundidade, e agora ela cresce, e ela dá fruto, e vem as tempestades e não a derrubam, vem o vento e não derruba, ela permanece. Mais do que isso, ela não cai, ela dá fruto, ela está junto à corrente de águas, a sua posição. O justo em todo tempo, os seus recursos, a sua fonte de vida não está nele, está no Senhor, ele está na presença do Senhor. Ela produz frutos, a sua produtividade produz fruto. O crente, ele abençoa, ele cresce em frutos, em caráter e em outros crentes. E é previsível isso. No devido tempo dá o fruto. Ele vai dar fruto. Pode olhar, pode analisar. Ele dará o fruto. A árvore você julga pelo fruto. E ele dará o fruto. Ele não é simplesmente vistoso, ele não tem aparência. Ele frutifica. Ele honra ao Senhor. A sua perpetuidade, a sua folha não murcha, a sua folhagem não murcha, ele permanecerá, não por ele, mas pelo Senhor que o sustenta, e tudo que ele faz prosperará. E veja que tudo que ele faz não é qualquer coisa. Nós acabamos de ver que há coisas que ele não faz. Tudo que ele faz no sentido de produtividade, de cumprir o seu propósito. Então muitas vezes a gente pensa, porque a gente é crente, tudo que a gente fizer a gente vai prosperar, e a teologia da prosperidade está aí pregando isso, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Tudo que ele faz prosperará, porque tudo que ele faz para a glória de Deus, sim, é abençoado. Tudo que ele faz no sentido de obedecer a Deus, sim, é abençoado, porque esse é o seu propósito. Ele anda na lei do Senhor e obedece à lei do Senhor, e por isso então ele é próspero. Em todos os sentidos. Porém os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Eles são como a palha. Nós vemos uma árvore, e essa árvore, plantada junto à corrente de águas, quando vem a tempestade, o vento, ela permanece inerte. Mas agora ele mostra os ímpios como palha. Eles não têm raízes, eles não produzem frutos, e quando o vento vem, eles são espalhados. Eles rejeitam a palavra do Senhor, e por isso para eles não há esperança. Eles são guiados pelos conselhos dos ímpios, eles se detêm no caminho dos pecadores, eles se assentam na roda dos escarnecedores, por isso tudo que eles fazem não será bem sucedido, por isso eles são como palha.
Por isso eles não frutificam, eles não produzem frutos nas estações. As folhas não ficam verdes, são secas. Olhe o contraste que o salmista faz para nós. A piedade para nós é fonte de lucro, ganho aqui e glória no futuro. E a pureza compensa tanto neste mundo quanto no mundo vindouro. O ímpio é inútil, ele não tem valor, ele está prestes a ser destruído. É como a visão do trigo e do joio, e aqui ele é colocado como joio. O joio, ele é separado, o vento leva, ele é tirado para ser queimado. 2 homens, 2 caminhos, 2 resultados. Veja o que diz o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios serão levados pelo vento. Eles não têm peso para resistir aos ventos do julgamento. Ele não está dizendo que eles não serão julgados. Ele não está dizendo que eles não passarão nesse julgamento. Não que eles estarão ausentes de suportar o julgamento, eles não terão defesa nesse julgamento. Quando eles forem levados diante do tribunal, diante do trono branco, do juízo do nosso Senhor, não há quem os defenda. Eles não têm advogado junto ao Pai. Eles estarão diante de Deus no julgamento, mas eles não terão perna para se firmar. Eles cairão. E não é que o justo ficará de pé por si. Veja que nós não somos árvores firmadas por nós, mas nós fomos enxertados naquele que é a videira verdadeira, aquele que nos sustenta. É pelos méritos dele que nós permaneceremos, que nós prevaleceremos, que nós reinaremos com ele. Quando chegar a hora do julgamento, os ímpios não resistirão, eles não têm raízes. Tudo que eles têm é ostentação, tudo que eles têm é o seu ego, a sua vaidade, o seu pecado. Nada de valor duradouro. Muitas vezes a gente está seduzido por essas coisas, pelo conselho deles. Nós precisamos seguir o conselho do nosso Senhor. Nós precisamos seguir a palavra. O Senhor conhece o caminho dos justos. Essa palavra conhecer, o verbo yadá, no hebraico, ele não tem um mero significado de conhecimento intelectual. Não é meramente saber. O conhecer no hebraico, e muitas vezes traduzido também para o grego, nos dá a ideia, dentro da cultura judaica, de intimidade. O Senhor tem intimidade com os justos. Ele conhece, não no sentido meramente de saber, mas o caminho dos justos está diante dele. O yadá, esse conhecer, é usado muitas vezes, por exemplo, quando Adão se deitou com Eva, diz lá que Adão conheceu Eva, é o verbo yadá, de ter intimidade. Em Êxodo 33, o Senhor diz a Moisés: eu também vou fazer aquilo que você fez, porque encontraste graça aos meus olhos e eu te conheço. O yadá, no sentido de que eu te amo, eu tenho intimidade com você. Salmo 139, ele vai dizer: tu me sondas e me conheces. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço, elas ouvem a minha voz. E quando Paulo vai dizer para nós em Romanos 8, verso 29, ele vai dizer que, porquanto aos que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Os que de antemão conheceu, não é presciência ali não, é amor eterno. Aquele que nos amou com amor eterno, nos predestinou.
O Senhor conhece o caminho dos justos. Não é só que Ele sabe do nosso caminho, mas é porque Ele ama a cada um de nós. Nosso caminho não é bom. Como que o Senhor pode nos amar? Como que o Senhor pode nos salvar, se de fato nós não somos justos? Porque aquele que é o justo, aquele que é o caminho, por meio do qual nós temos acesso a Deus, Jesus Cristo, é o meio pelo qual nós permanecemos, por causa de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o único caminho. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles rejeitam o único caminho que poderia salvá-los. Eles não permanecerão. Existem caminhos que parecem bons aos homens, mas no fim são caminhos de morte. Eles perecerão. Eles serão condenados. O que esse salmo nos ensina para a gente terminar? Vivemos dias maus. E muita gente está em busca da felicidade. Muita gente está em busca dos prazeres. E acreditam que se você tiver status, poder, seguidores, fama, dinheiro, então você vai ser feliz. E correm e vivem a vida inteira em busca disso, em busca de dinheiro, e trocam a sua família, a intimidade com sua esposa, marido e filhos, correndo atrás do dinheiro, e perdem a sua alma, achando que encontraram uma felicidade, mas não encontram. Tem um filme que eu gosto bastante dele, chama Clique, que é com Adam Sandler, que ele vai tratar mais ou menos disso, do controle remoto, que aí ele vai querendo acelerar as coisas, pensando então que quando ele conseguir a promoção no trabalho, ou quando então passar a enfermidade, ou pular então as crises conjugais e brigas com sua esposa, e ele vai pulando tudo, porque ele quer logo chegar na alegria, no momento que ele conquista. Ele vai percebendo que ele vai perdendo todas as coisas, porque ele está buscando aquilo que não é duradouro. Mas muito mais do que isso, é a nossa intimidade e vida com Deus. E muitas vezes a gente perde a nossa vida, a nossa alma, em busca de prazeres transitórios. E a nossa vida é como um vento, que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele anda no conselho do Senhor, ele se detém no caminho da lei do Senhor, e ele se assenta na comunhão dos santos, medita na lei do Senhor e tem prazer na lei do Senhor de dia e de noite. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos cantar mais uma canção nesse momento, que ela seja a nossa oração. Em seguida nós